Os caras. E tem que escrever mesmo, para passar no Mudou. E você não usou ninguém. Modelo de água. E outra, como é que é o modelo de água? Bom dia, boa noite, né? E agradecemos, né? Então hoje a última reunião do ano do grupo, né? Que está completando um aninho de vida. Então a ideia, né? Além de a grande figura da noite vai ser a nossa colega, né? Berenice, né? Que vai trazer, né? Sua experiência, trazer seu conhecimento, contribuir conosco, né, dentro do objetivo do grupo, que é o de a gente promover, né, a disseminação do conhecimento da higiene ocupacional, né, de uma maneira gratuita e qualificada, né, não ser algo simplesmente para distribuir, para fazer marketing, não, o objetivo de produção de conhecimento, né, ainda numa certa forma ideológica, tentar romper com a ignorância do mundo, né, dentro dos aspectos relacionados à higiene e saúde do trabalho. Então, fico feliz que nesse um ano a grande evolução que a gente tenha tido nesse período, né, eu tomei a liberdade de fazer uma pequena retrospectiva, né, já que como eu fui um dos caras que idealizou, junto com mais outras pessoas que estão aqui dentro dessa sala, né, de fazer esse movimento, esse grupo, então esse primeiro fechamento de ano, né, eu quis fazer uma oportunidade de realmente a gente rever tudo o que aconteceu, né, e o que a gente já trilhou nesse primeiro ano de grupo técnico. Né. Então, o nascimento, né, eu dividi em fases. Né. Então, o nascimento do GT ele foi em 25/11, o formal, né, o primeiro encontro lá na Liberato, na Fundação Liberato, a primeira casa que nos deu espaço, né, que abriu a oportunidade de gratuitamente ofertar, né, um local para a gente se reunir e fazer, né, os nossos encontros. Então, de lá para cá, né, a gente começou a trabalhar, né, de uma maneira mais sistêmica. Né. Acho que um grande impulsionador foi a publicação na BHO, que permitiu que a gente conseguisse ampliar o horizonte já logo de início. Uma primeira provocação, a gente só com o primeiro encontro, um pequeno trabalho de pesquisa, né, que eu conduzi, para entender um pouco do nosso cenário, né, quais eram as maiores dificuldades dos profissionais aqui na região com relação a conceitos de higiene, principais dificuldades, principais anseios, o que gostaria de aprender um pouco mais profundamente. Né. Então, nessa linha de a gente poder entender quem pode vir para o grupo, que conhece um pouco mais de um assunto e pode agregar para os demais. Né. Então, a BHO entrou junto conosco, né? O Celso, como nosso coordenador local, né, nos abraçou também e trazendo para próximo da BHO também, nos permitiu que a gente começasse um grau de evolução. Então, o segundo encontro ainda na Fundação Liberato, né, aí já contou, né, quando a gente falou de ruído, né, duas presenças ilustres do poderoso Edilon, né, e do mestre Paulo Lemos também. Né. Então, o objetivo também da gente trazer, a gente começou dentro da escola também com a oportunidade do curso técnico de segurança do trabalho que existia ali dentro, deles poderem usar como, dentro do horário de aula, eles terem contato com profissionais do ramo, que já estão atuantes e também conhecer um pouco mais da realidade do trabalho, das dificuldades que vem encontrar. Ainda na Fundação Liberato, o terceiro encontro em maio, né, nessa fase de crescimento, tivemos a oportunidade de falar de segurança química com o Fabinho, com o Kleber, né, com a Úrsula, disseminar um pouco mais esse tema. O colega Rodolfo Nielsen, nosso primeiro encontro aqui no SEND, que entrou como parceiro, né, na metade do ano. Então, vindo falar de sobrecarga térmica, calor, né, agentes físicos e também trazendo um pouco das experiências aí do que estávamos falando no último conversa da área. Né. E no último, né, anterior a esse, imediatamente anterior a esse, o nosso quarto parceiro, né, do grupo, que é a UFS, a Universidade de Caxias do Sul, que abriu as portas para o GT acessar, né, para
a trabalhar, né, junto à questão da higiene na serra, né, e que posteriormente, né, nos deu a honra de fazer uma pós-graduação, que começou agora, né, inclusive com 2 alunos aqui presentes. Né, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui hoje. Né. E claro, né, hoje o nosso fechamento nesse ano, né, a nossa querida Berenice, né, vindo nos brindar, né, com seu conhecimento aqui, né, novamente numa reunião do CENG. Então, 2017, a gente passou por um momento de nascimento, crescimento, agora 2017 é um ano de consolidação para o GT. Né? Então é um ano de expectativa de que ele possa crescer, se tornar sustentável, que as pessoas possam, daqui a pouco até a gente conseguir fazer mais encontros. Né? Inclusive com novas casas, a gente já tem 3 casas, começou com uma, né? Agora já são 3 casas, né? CENG, Lux, Liberato, daqui a pouco podem ser mais, interior do estado. Né? Então, 2017 promete. Então, espero que seja muito frutífero assim como foi até agora. Só queria fazer um comentário. Na realidade, esse grupo também, ele, de uma certa forma, ele contribuiu para o crescimento do surgimento do pessoal de São Paulo, não foi? Também vai aparecer aqui. Tá. Vai aparecer. Então, os nossos parceiros atuais, a BHO, Liberato, CENG, a UX, né? Eu vou inverter um pouco para falar já o que o Dilon trouxe. As sementes que foram surgindo do GT, a partir da experiência do GT. Aqui tem a contribuição do fato da publicação da BHO, que animou outras pessoas em outros locais, e ao mesmo tempo também as redes sociais que a gente começou a utilizar e que começou a difundir também, e facilitar, acessibilizar o conhecimento. Então, 2 GTs surgiram com base, né, a partir dessa experiência do GT daqui do Rio Grande do Sul. Um em São Paulo, que está sediado entre Franca e Ribeirão Preto. Né, são 2 higienistas que moram nas respectivas cidades, então estão tocando o GT. Sempre agora a mensagem que vai ter uma reunião agora em dezembro deles. Né, e o de Minas Gerais, né, que surgiu também, né, cujo o Thiago Francisco e o Silvio Aparecido, o Thiago também é da BHO, né, da Regional de Minas Gerais. Então, levando, né, abrindo espaço. Então, para a gente também descentralizar, né, o conhecimento que acaba ficando restrito, de certa forma, à região mais centralizada de São Paulo e Rio de Janeiro, até pela própria proximidade do Fundacentro, a própria BHO, que é a sede, a maior parte das pessoas lá. Então, disseminar em outros pontos, o interesse de trazer para o Rio Grande do Sul era acessibilizar de fato. Né? Eu, quando fiz higiene ocupacional, tive que ir a Minas Gerais para fazer meu curso. Né? Então, e não tinha o curso mais próximo ainda, seria São Paulo. Né? Então, poxa, por que não ter uma pós novamente aqui? Né? Que foi, felizmente, uma das sementes desse um ano do GT. Em um ano a gente conseguiu mobilizar, né, e partir a nossa primeira turma. Então, isso realmente é algo que me deixa muito satisfeito, né, o quanto se evoluiu nesse curto período, né, de grupo técnico. Só para voltar aqui nas 2 redes sociais que nós utilizamos, né, que é o Facebook, um grupo fechado. Um grupo fechado, mas que já tem 377 membros até a data de hoje. Né? Membros que vão chegando e pedindo, outros que convidam, mas outros que vão sabendo e vão se associando. Né? E um canal no YouTube, né, que já tem mais de 60 inscritos acompanhando justamente esses vídeos dos nossos encontros aqui. Né? Então, com o propósito das pessoas poderem enxergar, já que elas não podem, por distância, enfim, estar presentes aqui, de enxergar o que está se fazendo, o que está se discutindo e poder aprender um pouco mais. Nós não temos ainda uma expectativa, né, de próximo encontro com data fechada. Né, possivelmente vai ser em Bento Gonçalves, né, a UX sinalizou com um convite, mas é claro, né, não tem data definida e daqui a pouco outros locais podem, né, se oferecer ou até mesmo sair antes. Como o verão geralmente é uma condição meio complexa, o pessoal está viajando, daqui a pouco janeiro e fevereiro não vai ser o momento de fazer, mas final de fevereiro, início de março talvez tenha um próximo encontro. Bom, eu ia ser bem breve justamente para poder dar espaço para a Berenice poder, né, falar. E eu queria deixar um agradecimento, realmente, né, que é um ano, né, é um primeiro ano, mas que já tem muitos frutos. Né.
espero que isso seja só de fato o início, que a gente evolua muito mais. Né? Eu agradeço a cada um de vocês que está aqui hoje. Então, eu vou passar a palavra para a Berenice. Então, se alguém quiser contribuir, que já está participando há mais tempo dos... Mas eu tenho uma pergunta. Claro. Tu falaste que vai ter esse curso em Bento Gonçalves, mas e o de Caxias? Não tem mais o curso? O de Caxias não saiu. Continua sendo na mesma universidade. É a mesma universidade. Sim, mas teve o curso em Caxias, teve Teve. umas aulas lá. Isso, teve um curso em Caxias, né? Ah, aquele não tem mais? Aquele não tem mais. Ah, Só teve uma pena. turma, inclusive. É que, na verdade, até foi no campus aqui de Porto Alegre. Foi aqui em Porto Alegre. Eu dei aula aqui e lá também, 2 vezes, É. em 2 anos. É. O pessoal super interessado e tudo. Exatamente. É. E aquele curso, infelizmente, ele não vingou. Ah, que Ele não pena, vingou. eu não sabia. Exatamente. E desde então, Ah. não temos mais nenhuma, não houve nenhuma outra pós-graduação de higiene. Né? Então ficou realmente completamente defasado em termos de oportunidades de aprendizagem, de diálogo, enfim. Né? E o campus de Bento, né, a Corretoria de Bento Gonçalves, comprou a ideia, né, nós nos aproximamos e daí aproveitamos o conteúdo programático que já tinha, né, enfim, também até a associação com o MEC, tudo validado, para acessibilizar então, né, uma nova turma da Bento Gonçalves. A esperança é que a gente abra novas turmas, né, inclusive saindo do campus de Bento, daqui a pouco trazendo para Porto Alegre, né, a gente está avaliando inclusive uma parceria Senge, Books, de acessibilização, daqui a pouco os cursos serem aqui mesmo, dentro do Senge. Então, vamos ver o que 2017 tem a trazer. Tá? Mas é isso. Denise, vou deixar contigo a palavra. Marcos contigo. Lembrete, estava incomodar depois, vamos Mas antes, eu lembrei que eu já falei. botar os celulares silenciosos, né? Eu vou deixar passando também uma lista de presença. Nós temos aqui. O colega da BHO me apresentou como coordenador. Eu não sou coordenador. Te levar para isso. Eu sou só o representante regional. Para coordenador tem que ter um QI mais forte, só tem um critério. Então, no outro encontro lá em São Paulo, na Liberato, eu distribuí umas revistas para quem não conhece. Eu tenho pouquíssimas aqui, é do número mais antigo, mas eu gostaria, assim, quem não conhece, que pedisse, então levantasse a mão, que daí eu distribuo. O que a BHO oferece para quem é sócio? Revistas, né, são 4 números anuais, e o livreto traduzido da BHO em português, tá? Todo ano. E depois tem biografias, alguma coisa de trabalho já publicado, pode ser baixado da página, assim, tá? Então, quem tiver interesse, são um número de 2012, mas tem para conhecer a revista, para ver. E quem não é sócio da BHO, mas quer comprar alguma coisa, não tem problema, pode comprar na homepage, só acessar lá, paga agora, tem cartão de crédito. Antes, os livros de limites, eu que vendia aqui, quem me pediu, ou tinha que pagar, depositar, ficava bem complicado. Então, agora está mais fácil aceitando o cartão de crédito. Alguém tem interesse de olhar a revista? Um pouco de números, mas deixa eu ver se essa isso quer dizer que é dois, né? Deus, estamos juntos, né? Mais algum? Mais alguém? São os dois matriculados na Atlântica. Qualquer coisa aqui. Então, se eu puder ajudar em alguma dúvida que vocês têm sobre a BHO, me procurem, mas
atualmente a internet vem facilitada em termos desse acesso que vocês podem comprar, se quiser saber alguma coisa que não esteja escrito lá, for dúvida. Precisar, se eu também não souber, eu faço a ponte na secretaria lá, com a diretoria, tá? Duas ordens. Cadê? Bom, boa noite. Muito prazer estar aqui com vocês. Eu sempre fico contente de ver o pessoal interessado em gênero ocupacional. Eu estou lutando há 50 anos e as vitórias não são tantas, porque é uma área difícil. É difícil eu conseguir convencer, conseguir aprender, conseguir mercado para trabalhar, tudo isso aí. Mas tem entusiasmo em tocar. Bom, o Nelson pediu para falar sobre prevenção e gestão. Está muito na moda a gestão, eu não sou especialista em sistemas de gestão, e o que eu vou falar é a importância da higiene ocupacional para sistemas de gestão. Vocês vão ver onde é que eu quero chegar. Bom, de uma maneira bem simples, o que a gente quer com a prevenção? A prevenção visa o quê? Evitar ou minimizar a exposição a fatores de risco, para proteger a saúde e meio ambiente. Isso é o que a prevenção quer. Agora, o que é a gestão? A gestão quer assegurar que o programa funcione direitinho. Então, é isso. Agora, se o programa for ruim, mesmo que ele funcionar direitinho, ele vai continuar sendo ruim. Um ruim bem administrado, mais ruim. Então, é isso, que é essa mensagem que eu, mais ou menos, tentei transmitir na reunião em São Paulo, um contexto um pouco diferente, mas é a mensagem que eu quero passar para vocês. Bom, a definição da BNT, do sistema de gestão, não vou copiar, isso aí todos vocês conhecem, mas eu só pus em amarelo as palavras desenvolver política de saúde e segurança do trabalho. Para você desenvolver uma política, você tem que conhecer muito bem os fatores de risco, muito bem as consequências, muito bem a toxicologia dos agentes químicos, muito bem o que pode causar ruim. Tem que conhecer muito bem as consequências da exposição e conhecer muito bem o que se pode fazer para evitar a exposição, ou seja, quais as medidas preventivas. Não conhecendo isso, não se pode desenvolver uma política boa, uma política viável. Práticas disponíveis também são práticas, boas práticas de trabalho para a prevenção. Então, a prevenção é essencial e a higiene ocupacional é essencial. Não vou... A mesa também é um lugar onde eu posso ficar. Aqui eu acho que eu fico melhor. Então, todo mundo sabe o que é higiene ocupacional, eu coloquei aí só para... Porque nós vamos desenvolver política de saúde e segurança. Temos de conhecer os perigos, possibilidades de risco e possíveis consequências. Para gerenciar isso por meio de técnicas e melhores práticas, temos de conhecer todas as possibilidades da prevenção primária. Isso é a função da higiene ocupacional. Competência, então, isso que eu queria dizer, competência e higiene ocupacional é indispensável para que o sistema de gestão seja válido. E eu estou falando isso porque eu fico preocupada de ver cursos de gestão e que ele diz que a pessoa pode fazer gestão de saúde e segurança do trabalho para pessoas que não têm formação em higiene ocupacional, nem engenharia de segurança. Eu vi já vários cursos. Então diz aí, uma semana pode fazer a gestão. Não! Pode fazer a gestão. Agora, para montar o programa, fazer a gestão do quê? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a importância da prevenção, isso vocês sabem, mas os obstáculos. Inclusive, eu estive numa reunião uns anos atrás na Alemanha, nós passamos a semana inteira, um grupo reunido, num castelo, foi muito legal. Mas a gente passava o dia inteiro trabalhando e discutindo. O objetivo era um livro e a mim tocou escrever. Então, a minha prática da OMS, de estar em vários países, eu trabalhei, não sei se todos sabem, 25 anos na Organização Mundial da Saúde, então nós visitávamos os países para ver as condições de trabalho. Em Macau, eu visitei em um mês 78 pequenas indústrias, então vai vendo as condições de trabalho aqui, o que eles tentam, então tudo é uma experiência, que obstáculos. Então, me tocou esse capítulo. Infelizmente, o livro não foi publicado porque o que estava reunido no livro faleceu, foi uma pena. Isso terminou ficando, eu até tenho esse capítulo, eu até pensei em traduzir para o português, assim, resumindo um pouco, fazer um artigo. Todo mundo sabe, mas eu acho que é bom a gente refletir.
tudo que eu vou falar, você dizer, não, eu sabia. Mas eu acho interessante a gente apresentar de uma maneira que leve a uma reflexão conjunta. O que nós podemos fazer para vencer esse obstáculo? Então, o que eu quero dizer é que, antes de chegarmos ao refinamento do sistema de gestão, de um programa de prevenção, nós temos que vencer obstáculos para conseguir fazer uma prevenção. Então, quais são esses obstáculos? A prevenção, não preciso, que nem se diz em inglês, né? Preach to the converted, né? Pregar para os convertidos. Não, vocês aqui são uma plateia para quem eu não preciso falar isso. Mas nós todos sabemos que o trabalho é importantíssimo. A pior doença é o desemprego. O desemprego termina com a vida de qualquer um. Quer dizer, o trabalho é possível. Uma enquete que fizeram aqui em Porto Alegre, uns anos atrás, eu já dei isso como exemplo até, entrevistaram jovens perguntando o que é para eles a felicidade. 85% deles responderam é ter um bom trabalho. Porque o trabalho é felicidade, um bom trabalho é felicidade. Agora, infelizmente, ele está associado com riscos, com perigos e riscos que podem prejudicar a saúde e até matar. E aí, por isso que eu acho maravilhosa a nossa profissão. Eu sou engenheira civil, me especializei em pontes e grandes estruturas, mas no 5º ano tinha uma cadeira de higiene do trabalho, que depois tiraram, mas tinha naquela época. O professor Amadeu da Rocha Freitas tinha muita visão. Eu fiquei apaixonada, porque eu acho que, inclusive, com a base de engenharia, a parte de controlar o meio ambiente para salvar a vida de pessoas, eu acho isso uma maravilha. Então, aí mostra como é linda a profissão de higiene ocupacional, porque nós justamente estamos permitindo que as pessoas realizem a sua felicidade sem serem prejudicadas. Bom, todos conhecem todos os agentes, eu só coloquei isso aí porque eu não vou falar de acidente, não é prevenção de acidente. A minha área é só prevenção de doenças ocupacionais. Então, eu estou falando do ponto de vista de prevenção das doenças, que, aliás, é a área mais abandonada. O acidente todo mundo vê. Caiu do andaime, todo mundo sabe o que aconteceu. Agora, tem câncer 10 anos depois de ter uma exposição, o nexo causal nunca vai ser estabelecido, vai ser quando começarem a estudar melhor. Mas, por enquanto, aqui no Brasil, eu acho que a subestimação da doença ocupacional é tremenda. Bom, todo mundo sabe desses danos todos, mas eu acho bom a gente ter em mente tudo que pode acontecer e como as doenças elas podem acontecer depois. Inclusive a irritação do aparelho respiratório. Quando se trata de um irritante pouco solúvel na água, a pessoa vai ter edema pulmonar até 3 dias depois. O nexo causal não acontece. Então, nós tendo em mente todas essas, o câncer ocupacional. Sabe que agora, no dia 16 de dezembro, vai ter uma reunião em Bruxelas e quem vai apresentar um grande trabalho sobre a questão do câncer ocupacional na Europa é o Yuka Takala, que nós conhecemos. O Yuka foi diretor da parte de saúde e segurança na OIT há muitos anos e depois ele foi o diretor da EUOSHA em Bilbao, muitos anos também. A pessoa finlandês competentíssima. E ele vai apresentar esse relatório de câncer ocupacional. Na Europa há muita preocupação, aqui eu vou falar algumas coisas, muita preocupação com câncer ocupacional. Os efeitos terríveis na reprodução humana, que vão afetar as gerações seguintes, e esses novos que aparecem, isso não faz muito tempo que apareceram, que foi identificado esse terrível efeito de disrupção endócrina, que desequilibra todo o sistema endócrino com as consequências que a gente sabe. As pneumonioses, o câncer devido às poeiras, doenças. Eu aqui queria perguntar se alguém de vocês, porque agora o IARC, que é a agência do OMS para pesquisa sobre câncer, classificou o pó de madeira como cancerígeno humano grupo 1, ou seja, certamente cancerígeno humano. Só que existe muito tipo de madeira. E eu não sei de nenhum estudo feito com madeiras do Brasil, porque isso vai variar com o tipo de madeira. E eu acho que seria uma tese interessante para alguém fazer. Aliás, falando em tese, eu acho que muitas vezes as monografias e teses são feitas sobre assuntos assim, para descobrir o sexo dos anjos, né? Umas coisas práticas e que a gente está precisando saber, que às vezes parecem mais simples, mas na verdade são muito importantes, às vezes são deixadas de lado.
Se alguém souber, eu tinha interesse, mas eu não conseguia achar nada no Brasil com as nossas madeiras. Então eu acho que seria um trabalho. Só fazendo uma pergunta, que é momentânea, eles chegaram quanto todas, todas as madeiras seriam conseguidas? A lista está numa monografia. Aí eles listam quantidade de madeiras, né? CGH Ela cita algumas, não sei, O IARC fala pó de madeira e tem a lista das madeiras com os nomes. Só que eu precisaria alguém botando, saber as árvores do Brasil para ver, né? Eu nunca tive esse trabalho de fazer. Mas não sei. Saber se tem alguma relação com a dureza da madeira. Tem. Isso eu sei que tem, porque eu já falei com alguém que está mais a par. Porque na CGH fala em carvalho, né? Tem a ver com a madeira mais dura. Em geral, as madeiras mais duras. Carvalho é duríssimo, né? Eu tenho mesa de carvalho, é chumbo. Na hora da mudança, a mesa, o negócio de carvalho, assim, é antigo ainda, parece chumbo, impressionante. Bom, só assim para falar um pouco. Todo mundo sabe a estatística da OIT, que são. Eu só mostro essa estatística para dizer que isso aí sempre é uma subestimação, porque eles se baseiam nas estatísticas do Ministério do Trabalho. Então, você sabe que sem no morto, se diz em inglês, né? Agora, o custo também. A OIT, há muitos anos atrás, eu estava ainda no ONS, eles fizeram esse estudo de custo nos países nórdicos e chegaram à conclusão que, e lá tudo muito bem controladinho, né? Chegava a 4% do PIB o gasto, com doenças e acidentes ocupacionais. Nesses países, quer dizer, é muito. E nos Estados Unidos também, o NIOSH fez um estudo e mostrou que é também importante em relação ao PIB. Eu não lembro a percentagem, acho que 3% os americanos demonstraram, NIOSH, e então tem um custo econômico bem significativo. Agora, nós não podemos esquecer que tudo que a gente vê relacionado à doença ocupacional é uma subestimação. É subestimado, longe da realidade. A OPAS, que é o escritório da OMS para as Américas, estima que na América Latina não chegaria a 5% o número de casos de doenças ocupacionais notificados. Ou seja, 95% não se estabelece nexo causal nenhum ou não são notificados. Não é feito nenhum. O subdiagnóstico e subnotificação das doenças ocupacionais é conhecido. Por quê? Falta muito, os médicos muitas vezes não conhecem a parte de medicina do trabalho, a confusão com patologias não ocupacionais, inclusive o câncer é um problema porque o câncer é multifatorial. Então é difícil, né? Os estudos são mais difíceis. E o grande problema é a latência das doenças. Então eu quero mostrar para vocês este gráfico. Esse é do Health and Safety na Inglaterra, eles publicaram em 2013. Então, essa linha azul mostra as mortes por mesotelioma. A linha azul vai até 2013, ou 2012, foi publicado em 2013, até onde eles estavam contando. Agora, a linha daí que fica a cor de vinho, aqui é o que eles esperam. Bom, o amianto marrom e azul foi banido em 85 e a crisotina em 99. E os casos de mesotelioma, as mortes, aqui são mortes por mesotelioma, elas continuam subindo. Aqui, ó, 99 aqui, continuam subindo e eles esperam que só comece a baixar lá depois de 2020. Então, isso aí eu acho que é um exemplo muito interessante da latência dessas doenças, né? Principalmente do câncer ocupacional. Isso complica a nossa vida. Por isso, nós não podemos esperar para ver quem morreu. Nós temos de saber de antemão o que pode causar morte e prevenir antes que cause, porque nós temos de atuar com o que nós sabemos, antecipando o risco, prevenindo o risco antes da tragédia. Agora eu queria mostrar para vocês o seguinte. Isso aqui é um slide que eu mostrei na reunião que eu tive semana passada, falando sobre a importância da higiene ocupacional na indústria da construção. Então, na indústria da construção, o que se pensa? Sempre se pensa que, bom, na construção, o grande problema são os acidentes do trabalho. Agora, os acidentes do trabalho, eles são apenas mais visíveis, mas eles não são mais importantes. Agora, em 2015, o Health and Safety fez uma publicação sobre a saúde ocupacional na construção,
E um comitê que chama CONIAC, que é um comitê advisory para a indústria da construção, eles publicaram um dado. Eu não vou ler no dado, eu quero perguntar para vocês o que vocês acham. Isso causou bastante espanto, até em mim, que eu sou convencida que a doença é muito mais importante que o acidente, que como o acidente é visível, não fica realmente sabendo. Fazer uma ressalva antes de dar para vocês essa informação. Na Inglaterra, o acidente na construção é muito bem controlado. Acho que quase ninguém mais cai de andando, seria uma raridade. Tem de levar isso em conta. E a estatística da doença ocupacional é muito bem feita, eles estão muito preocupados, inclusive com o câncer na construção civil, devido à sílica, devido ao amianto, claro, pegar amianto, devido também câncer de pele. Estão estudando muito câncer de pele, nos trabalhadores de construção estão achando muita. Isso que lá o sol é mais fraquinho, né? Mas bom, a conclusão deste comitê é de que um trabalhador na construção tem a probabilidade, eu vou dizer X vezes maior, de morrer de uma doença ocupacional, uma doença agravada pelo trabalho, do que de um acidente do trabalho. Eu quero que vocês digam quanto vocês acham que é X. Por isso que eu não coloquei ainda ali, porque eu quero ver o que vocês acham. 60%. Quanto? 60%. Não, quantas vezes? É em vezes. 70 vezes? Eu vou chutar um número que eu não tenho nem ideia. 5 vezes mais. Olha aqui. 100. Ressalva, na Inglaterra, lá quase ninguém cai de andando. Só não é como aqui, né? Então não daria para extrapolar. Mas a estatística de doença aqui também é muito ruim. Não pega o gancho daquele gráfico anterior, do gráfico anterior, a projeção começa a descer o número de mortes. Depois de 2030, eles esperam que vai descer. Mas a gente foi exposta até 99, né? Sim. Sim, mas leva 30 anos para... sim. É aquele pessoal da... que dá o Leva equilíbrio. 30? Sim, eu posso voltar. Ali, ó. Não, só para Ela dá 30 anos. Você está dizendo que tem uma probabilidade maior? Ali, Sim, mesotelioma leva 20, 30 anos. Então o pessoal está morrendo depois. Mas a tendência é diminuir, é isso? Mas por quê? Não, ok. Se aqui terminaram de usar, que começa a diminuir lá, eu acho que pelo menos, né? Pelo amor de Deus. Mas então, lógico, o contrário é que não favoreceria. Claro, não, lá tem que começar a diminuir. É. Mas os ingleses estão muito preocupados com a indústria da construção, com as doenças na indústria da construção. Então, dentro da lógica que está falando ali, é justamente isso, né? Isso são históricos, exposições lá atrás que se manifestam hoje. Claro, o câncer é muito assim, né? E hoje, mediante todas as ações corretivas e de controle, com certeza a gente vai ter efeito um pouco mais adiante. Então, essa tendência da curva baixar... Exato, não dá para... Não é como acidente. Tu faz uma intervenção, cai o número de acidente. Não. A doença, tu faz a intervenção, tu não pode medir. Aí o grande problema de indicadores, que esse negócio de sistema de gestão precisa de indicadores. Né? É complicadíssimo indicador para a saúde ocupacional, mas nós vamos chegar lá. Bom, olha, isso aqui eu encaro como um bate-papo, troca de ideias, vocês querendo perguntar, é bem sem estresse, né? Bom, nós sabemos os benefícios da prevenção. Saúde dos trabalhadores, das comunidades e dos consumidores. Vocês viram esses resultados aí da Anvisa sobre agrotóxicos nos alimentos? Quer dizer, não é assim só o local do trabalho. Inclusive eu fiz uma pequena palestra naquela série de TED, não sei se vocês conhecem. Aqui tem o TED X Laçador, que é aqui. E essa palestra me pediram fazer em inglês para ter mais divulgação. E eu fiz em inglês, mas agora colocaram subtítulos, inclusive eu traduzi para ficar bem certinho. Se alguém quiser, justamente eu não falei higiene ocupacional, mas eu falei da importância do que ocorre no local de trabalho para tudo. Para a saúde do trabalhador, para as comunidades, para o consumidor, para o meio ambiente, para tudo. Porque a nossa responsabilidade vai além do trabalhador. Porque o que acontece no local de trabalho vai se refletir até no aquecimento global. A responsabilidade é muito grande. Mas nós temos a responsabilidade, mas não somos, a nossa profissão não é reconhecida como devia. Isso aqui é uma coisa que estou me batendo, vou morrer
lutando, mas sempre tentando, né? Mas eu acho que a importância da higiene ocupacional deve ser muito maior, porque o impacto da prevenção de riscos no local de trabalho é imensa, é imensa. Bom, enfim, nós sabemos tudo isso e nós sabemos também as economias, meio ambiente, tudo. Para um desenvolvimento econômico, social e sustentável, nós precisamos de higiene ocupacional. Nós precisamos controlar os fatores de risco no local de trabalho. Várias reuniões que eu vejo de desenvolvimento sustentável nunca falam. Agora vai ter, eu vi até na newsletter desse aqui, Sente, vai ter um evento dia 8, o dia inteiro. Eu quero ver, só quero ver se vão falar alguma coisa de ações no local de trabalho. Em geral não falam. Eles falam muito da coisa reativa, vão plantar árvore, vão isso, vão aquilo. Quer dizer, o exemplo até que eu dei nesse toque aí que eu fiz, eu digo, claro que nós temos de plantar árvore, vamos dizer que, um exemplo simplista, uma chuvasca nas tuas árvores. Vou plantar, claro, maravilhoso, tem de plantar. Agora, vai vir outra chuvasca, vai matar de novo. Eu tinha de terminar com a chuvasca. Então, ir no foco primeiro do agente é que é o mais importante. O pessoal fica, como é que é, remediando, mas nós precisamos da higiene para o desenvolvimento sustentável. Nós temos conhecimento, nós temos experiência, que nós poderíamos, olha, se a pesquisa parasse e a gente começasse a aplicar o que se sabe, a maioria dos problemas poderiam ser resolvidos. A pessoa gosta de pesquisa, de fazer assim estudos com 5 casas decimais, aparelho de $200 mil, isso aqui as universidades adoram, né? Aí quando é para fazer uma coisa mais simples, aí já... Mas nós tínhamos de aplicar essa decalagem, você viu decalagem? Ai meu Deus, eu vivo falando em 3 línguas, às vezes em francês é que é decalagem. Essa distância entre conhecimentos e aplicação, ela é grave em toda parte do mundo. Por que é tão difícil? Defasagem, não é decalagem. De vez em quando eu faço uma confusão. Não, eu falo 4, porque meus netos falam francês e espanhol, com a minha nora espanhol. Os filhos falando português e um pouco de inglês. Então, a situação é complexa. Mas dá. Bom, por quê? Nós conhecemos, eu fiquei muito triste agora em São Paulo, que uma colega, amiga médica do trabalho, ela me contou de um estudo que eles estão fazendo. Por que isso não ocorre? A gente conhece silicose há 2.000 anos, né? Mais de 2.000 anos que já se sabe, que tem relatos que a gente sabe que é silicose. Eu acho uma vergonha para a raça humana que o pessoal está morrendo de silicose, mas esse caso que ela me contou foi pior. Quando eu estudei isso, eu fiz a pós-graduação em higiene ocupacional em Mística, isso há 50 anos. Naquela época, eu me lembro, sabe que quando ela falou da mistura naquele Bunbury Mixer de o que se chama em inglês silica flour, é quartzo bem fininho. Uma fábrica onde eles misturam com silicone essa farinha de sílica, que é super fina, sem nenhum controle, sem nada. É tudo branco, o chão branco, eles respirando. Eles estudando essas pessoas, estudando as radiografias, estudando a saúde, e ninguém fazendo nada. Eu fiquei desesperada. Alguém tinha de ir lá interditar de qualquer maneira. Eles estudaram 4 trabalhadores. Em 2 anos, 3 morreram, silicose acelerada, e um não morreu porque fez transplante de pulmão. Rapazes de 30 e poucos anos. Quer dizer, a gente fica assim, apavorado com o desastre, no livro, de chorar, né? Quando tu vê aqueles rapazes, eu fico arrepiada até agora de me lembrar. Agora, se a gente pensar na morte silenciosa dos trabalhadores que está ocorrendo todo dia, isso é uma fabriqueta de borracha de panela de pressão de São Paulo, que eles registraram e viram e tem os dados, 3 morreram e um está transplantado de pulmão. Agora, como esses, tem vários outros que a gente nem fica sabendo. Então, são milhares que estão morrendo e a gente não chora. A gente não chora porque é cada um no seu canto.
Então, eu acho que essa responsabilidade, quando a gente sabe, a gente fica apavorado com a responsabilidade que a gente tem. Passaram a usar sílica amorfa, no caso? Não, eles estavam usando quartzo. Quartzo que é analisado. Não pode usar quartzo assim, não pode. Isso é uma coisa que não pode acontecer, mas aconteceu. Agora, vou ver há pouquinho tempo. Então, isso de dizer, não, mas já não acontece mais. Eu tenho um amigo que é engenheiro civil, eu disse, pois é, eu fui falar para você, não, mas hoje em dia essas coisas não acontecem mais, porque agora é bem fiscalizado. Não acontece mais. Bom, os tais obstáculos. Então, é bom analisar desde o início, né, por que as coisas não se mexem. Em primeiro lugar, falta o insuficiente vontade política em diferentes níveis. É o nível do governo, é o nível dos empresários, é o nível dos próprios trabalhadores. Quer dizer, é uma falta de vontade política, motivação e compromisso. Falta de conscientização. As pessoas não conhecem os problemas. O dono dessa fábrica diz assim, não, mas tiveram aí uma vez, mediram, não sei o que, já tiveram aí. Não, aqui não tem problema. Os próprios trabalhadores, tu julga que é pela falta de conhecimento? Ou por favor? Os obstáculos, né, de fazer intervenções pela condição de trabalho. O trabalhador em si está exposto lá, porque julgaria que seria pela falta de conhecimento. Muitas vezes é. Mas por qual profissional que deveria estar atuando e conscientizando de não fazer? Porque falta, uma das coisas que falta é comunicação de risco. Comunicação de risco para os trabalhadores, treinamento e práticas de trabalho. Eu hoje não estou falando em medidas, mas quando eu falo em medidas, eu coloco em primeiro lugar essa, depois vem as outras EPI lá embaixo. Agora, quando se fala em proteção, tu fala, eles não estavam com EPI. Tu conta esse caso para quem? Eles estavam com EPI. E hoje aqui, não dá para dizer assim, já estou traduzindo, no negócio é meio sistêmico, né? A gente está acostumado só a agir em cima da demanda, né? Exatamente. Exatamente. Você sabe disso, um aluno fez um trabalho de TCC agora bem interessante, quem quiser eu posso mandar até, sobre o acidente na construção civil e a falta de escolaridade. Uma estratégia de comunicação, um trabalho muito legal, e fala isso aí, a comunicação de risco, a educação, a construção civil é difícil, né, com aquela mão de obra que é turnover e... Mas eu trabalho na parte de higienização, né? Na parte de alimentação e na parte de higienização. Mas também a baixa escolaridade é a que mais acontecem os acidentes. Porque, para nós, a principal barreira era o uso do EPI. E eles questionam o porquê. Essa coisa me incomoda. Mas por exemplo, usar uma máscara para poeira um dia inteiro com calor é impossível. Me desculpe, tem que controlar o ambiente. Não, essas é luvas. Não, mas luva não. Claro, tem EPI, o EPI de segurança é uma coisa. Óculos, tem tanta gente que usa óculos, aqui tem vários, né? Óculos, não tem problema. Agora, o EPI, máscara para poeira, tem que controlar a poeira. Bom, então, a magnitude dos custos. Falta de conhecimento quanto às soluções. Essa pessoa mesmo que é médica do trabalho, ela diz, mas aqui não tem o que fazer. Como não tem o que fazer? Claro que tem o que fazer, né? Indiferença, isso é um outro problema, mas aí, eu não sei se você lê a proteção, aquela revista Proteção, eu escrevi um pequeno artigo sobre a questão de vontade política, porque é curto, né? Então, falando que a questão, dois grandes obstáculos são a falta de conhecimento, a ignorância e a indiferença. A ignorância a gente pode corrigir com formação, treinamento e informação. Agora, a indiferença é uma mudança de atitude. Então, muitos países estão, inclusive a comunidade europeia tem um projeto de saúde e segurança desde a escola primária. As crianças começam a achar riscos na escola e a corrigir. Aí eles vão aprendendo outros tipos de riscos na vida, inclusive maiorzinhos riscos do trabalho, para criar uma consciência, porque isso, tu tem de criar uma consciência. A pessoa se interessar e cuidar do assunto precisa ter uma consciência, não é só conhecimento. É valor, né? Exatamente. Mexe em valor de vida. Exatamente, é isso. Bom, agora, uma coisa importante é mostrar o custo
das doenças e acidentes ocupacionais. Eu achei interessante que a publicação da IOSH de 2013 sobre, tá na internet, a IOSH tem o material todo disponível, só que poucas coisas, em geral a página da frente é em português, quando tu vai na publicação mesmo, ela geralmente é em inglês, às vezes francês, mas as prioridades de pesquisa para a segurança e saúde ocupacional na Europa, de 2013 a 2020, primeiro item, a dimensão econômica do problema, para ver se o pessoal se mexe mais. Então, isso é uma coisa importante. A OMS tem há tempo, desde 2004, uma publicação que também está disponível na internet, com metodologia para estimar o custo de não prevenir, para provar custo-benefício de intervenções preventivas. São coisas que existem. Outros obstáculos, falta de políticas nacionais, regionais e globais, a gente sabe, falhas nas legislações, bom, não precisamos dizer, a legislação até atrapalha. Aquele anexo da NR15 dá uns valores antigos, quem vai seguir a lei está matando, né? Porque já se sabe que aquilo não resolve mais. Então tem esse problema, e o grande problema também é a implementação da lei, é fazer seguir a lei. Muitas vezes esses auditores fiscais, eles não são treinados em higiene ocupacional e segurança, muitos que são treinados, parece que o exame que eles fazem é sobre a lei. Mas a lei em si diz o que se deve atingir, mas não como, né? Bom, isso são alguns obstáculos. Os recursos financeiros são poucos e muitas vezes são mal utilizados. Eu vi em alguns países, eles estavam precisando de tudo, eles precisavam formar gente, precisavam de cursos. Eu, no Vietnã, passei um mês, há muitos anos atrás, eu fiz um projeto de começar com as bases, educando, cursos, e assim, começando... Tinha um médico lá, que era cardiologista, e ele queria esse Holter, e aquela máquina para aqui custava na época o conjunto, acho que tinha $200 mil o projeto, eu acho que aquilo custava $100 mil. Ele queria, porque obviamente ele queria usar, né? Na pesquisa dele, pesquisa de calor. Os caras desciam uma mina, andavam 20 quilômetros numa mina a céu aberto de carvão, não tinha água, só tinha água que eles carregassem. Esse pessoal magrinho, miudinho, carregando aquela água. Eu digo, vem cá, verdade aqui, é da água dessa gente, agora vai medir com Holter essa gente aqui, pelo amor de Deus. Não tenha de prevenir. Mas enfim, compraram o Holter, apesar de eu fiquei furiosa, porque eu fiz o projeto todo com uma parte de educação, e gastaram metade do projeto com o aparelho. Então isso é complicado. Os recursos humanos suficientes e adequados, isso a gente sabe, a gente fica sempre batendo, e eu acho que engenharia ocupacional é o que está pior. Agora, um grande obstáculo é falta de ação preventiva antecipada. É isso que a gente falou. Esta mentalidade de reagir e tratar depois que algo aconteceu, ela tinha de terminar. Nós devemos é a abordagem antecipar e prevenir. Isso é difícil. Deus me perdoe, mas o piloto não antecipou direito. Matou toda porque foi um pouco de falta de pensar que podia acontecer, né? Ficou dando um negócio vazio e Deus me livre, mas coitado morreu também, né? Mas muitas vezes, muita desgraça acontece por falta de antecipação. Na hora que a coisa está ficando mal, o pessoal começa a correr. Isso acontece nesses grandes desastres. Eu até queria dizer uma palavra, depois eu volto aqui. Já que falamos de desastres, essas tragédias, Minamata, Sevias, Bhopal, Chernobyl, o Deepwater, Mariana, eu digo porque eu não tenho relatório oficial, das outras eu tive acesso a relatórios oficiais e posso dizer exatamente o que aconteceu. Mas tudo isso aconteceu por quê? Falha no projeto, pouca preocupação com saúde, segurança e meio ambiente, erros no projeto, economias, falta de previsão para operação e manutenção, falta de treinamento, inclusive para emergência. Bhopal. Botaram tem um livro com os relatórios da UNITO sobre 3 grandes desastres, um deles é Bhopal. Botaram uma pessoa que era varredor, ele não sabia inglês, não sabia ler, não sabia, era um pobre coitado. Quem viu aquele filme, Chuva, Esperando para Chover, sobre Bhopal, é aquilo, porque o John Carbide diz que foi sabotado, não foi. Não foi porque o Nido estudou aquilo muito bem. Botaram um varredor que ele não sabia, ele quando viu que o negócio estava ficando ruim, morreu apavorado, morreu no vítima. Outra coisa, o ar-condicionado foi desligado para fazer economia,
E o estilhamento de medida, aquilo tem que ser frio, aquele local, não podia ser quente. E botaram uma pessoa que não sabia, não pode entrar água, que a água dá uma reação exotérmica tremenda. Aí a pessoa errou na válvula e entrou água. Né? Quer dizer, foi uma conjuntura, matou, acho que no total, ao longo, acho que matou 20, 25 mil pessoas. Quer dizer, por uma economia. Outro, esse Deepwater Horizon Rig, esse foi um engenheiro que se salvou porque ele fez um memo dizendo que a plataforma tem aqueles tubos e tem que selar embaixo. Eles movem e deixam aquilo selado, material X especial, super especial. E eles escolheram o material, e esse deixou por escrito, ele mandou um memo por escrito, que aquele material não prestava para aquilo que já tinha rompido num caso lá pelo Oriente Médio, por lá. E não quiseram, porque as gracinhas economizaram 10 milhões de material, mas gastaram, até onde eu vi, eu seguia sempre para ver o que eles tinham gasto, até eu vi eles tinham gasto já 80 bilhões entre tudo, né? Reparação, essa coisa, fora as mortes e os efeitos no meio ambiente, que isso nem tem volta. Então, para economizar eles muitas vezes, eu não sei se foi termo de projeto, porque a gente só sei coisa de jornal. Eu só sei coisa de jornal. Eu li o artigo da Fundacentro, mas ali não fala exatamente a causa. Eu acho que ninguém sabe direitinho ainda. Mas em geral, essas economias maus projetos terminam mal. Bom, eu pulei ali porque eu já estava falando disso, eu quis. Ação preventiva. Avaliação de impacto ocupacional e ambiental. Isso poucas vezes fazem. Inclusive, isso eu devia fazer todo ano. Eu fico louca, porque todo ano desaba um morro e cai casa e morre um monte de gente. A mesma coisa. Bom, não prevêem que aquele sol não aguenta a chuva, que não pode fazer casa lá? Eu não entendo. A avaliação ambiental. Bom, a minha rua ali, a Anitta Garibaldi, estavam fazendo uma obra que era para durar 1 ano e meio, durou 3 porque tinha uma pedra e tudo. Quando se engenharia, a primeira coisa que tu faz é a prospecção para ver o solo embaixo, né? Então não viram que tinha uma rocha, tiveram de mandar vir não sei o que da Alemanha para furar, quebrar tal de rocha, não, enfim, falta de previsão. Projeto de seleção de tecnologias, materiais, processos, inclusive lá para o pessoal da construção civil, eu falei muito sobre a importância da seleção agora fiquei com calor, da seleção, eu venho de camadas, porque eu sinto calor, enfim. A responsabilidade dos materiais de construção, porque não é só os trabalhadores, tem depois os usuários, agora estão tendo problema de criança com asma, em escola, jardim da infância, creche, que botam um solo de plástico que libera algumas coisas, inclusive ftalatos não só irritante, terminam tendo asma, mas é um disruptor endócrino. E tem todos esses pisos. Então, a responsabilidade da seleção de materiais é muito grande, né? Mas material, qualquer tipo de material para trabalhar, então isso é um aspecto importante. Olha, pessoal, eu vejo em curso de higiene ocupacional, prevenção, ventilação e EPI. Bom, tudo que tem de fazer antes de pensar em ventilação, inclusive tudo isso aqui, a seleção, materiais seguros menos persistentes, como for o caso de agentes químicos, e hoje em dia a preocupação também com menos consumo de energia. O conceito de produção limpa, que foi criado há muitos anos, 96, saiu esse conceito pela PNUMA, a UNEP, Agência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Eles têm um site com casos, eu usei muito para exemplo esses casos de produção mais limpa, que são coisas às vezes muito simples e muito óbvias. Uma delas foi a substituição da célula de mercúrio e depois a de amianto na produção de cloroálcano. Aquela membrana, aquele sistema, é uma coisa pequena e que pode, inclusive, ser feito perto da fonte do sal. Então, isso mudou muito, inclusive o gasto de... Eles têm os casos, estudo assim, claro, daquele terminou com mercúrio, e além disso gasta muito menos energia, menor, uma série de facilidades. Quer dizer, o pessoal pensa isso? Não. O pessoal, quando vai fazer uma pequena empresa,
pensa o quê? Faz um levantamento de mercado, vê as leis sociais, se apavora, essa coisa toda, e essa busca pelo processo que vai causar menos problema, nós temos de lutar para incutir esses conceitos. A inclusão de tecnologia de controle, se for um local de trabalho, e o treinamento em práticas de trabalho adequadas e atuação em situação de emergência, porque isso não tem. Eu nunca recebi tratamento em escola, treinamento para quem fazia em caso de incêndio, né? Primeira vez que teve a simulação lá no MS, o único que saiu correndo de escada abaixo fui eu, quase caí da escada, todo mundo saiu em fila. Eu nunca tinha que tocar assim, eu saí correndo. Eu não sabia o que fazer. Isso é uma coisa desde criança também. Né? Essa metodologia ASOP foi muito usada, que tem sido usada há muito tempo, muitos estão pensando também na parte da higiene ocupacional, dividir as tarefas em etapas e discutir com calma antes o que pode sair errado, o que causa sair errado e o que a gente pode fazer para evitar. São metodologias que existem muitas. Eu estou falando isso para chegar no sistema de gestão de tudo que se pode fazer antes. O pessoal agora está pulando, vou aprender sistema de gestão. Bah! Eu saí estudando fazer auditoria de gestão. Bom, enfim, aqui nós já passamos. Esse programa do NIOSH é muito interessante. Está disponível na internet, o site do NIOSH, tudo disponível. A gente pode, inclusive, utilizar, dando a fonte, pode utilizar. Esse programa Prevenção através do projeto. Estão dando muita importância para a ação antecipada. Eles têm programas para diferentes setores, construção, manufatura, mineração, e o que eles têm? Antes de chegar à política, quer dizer, o sistema de gestão, ele tem de analisar um programa que alcança os objetivos de uma certa política. Agora, antes de chegar na política, precisa muita coisa. Então, o NIOSH é pesquisa, educação, prática e política, para incorporar saúde e segurança nos projetos. Isso que é claro que é para prevenir as doenças. Na Europa, estão muito, a União Europeia, trabalhando muito com o princípio da precaução, que é, em caso de dúvida quanto à toxicidade no agente, principalmente aqueles que eles chamam de CMR, que é Cancerogen, Mutagenic e na reprodução, efeitos na reprodução humana. Esses são os considerados super perigosos, os cuidados são muito grandes. Então, é só fazer que esse princípio está sendo usado. Aquele regulamento que vocês conhecem, o REACH, ele recomenda o princípio da precaução quando não se sabe bem com o que se está tratando. Agora, obstáculos que eu vejo na prática da higiene ocupacional. Quer dizer, ainda é na prevenção, mas aqui mais específicos para a higiene ocupacional. Pouca importância para a etapa do reconhecimento ou identificação dos fatores de risco e ênfase exagerada na avaliação quantitativa, sendo que às vezes as pessoas, quando não podem medir, nem passam por controle, às vezes acontece. Então, o reconhecimento de riscos é uma etapa muito importante. Eu trabalhei no SENAC, naquela pós-graduação, eles iam fazer o curso de higiene ocupacional. Aliás, teve um curso na Santa Casa, eu participei naquele curso, e na elaboração do projeto do curso, depois eu dei módulo de prevenção umas 2 vezes, depois o SENAC quis fazer, fez um convênio, trabalhando junto com a Santa Casa, o Morrone, aquele pessoal. E quando eu saí da OMS, o SENAC queria ficar sendo colaborador da OMS, então eu fiz uma consultoria para eles, para ajudá-los a fazer atividade, que para ser centro colaborador da OMS, precisa ter 3 anos de colaboração eficiente. Eles não sabiam o que era, então, aconselhar o que nós podemos fazer. Digo, olha, pode fazer. Uma das coisas, traduziram, a minha penúltima publicação na OMS foi um documento sobre prevenção e controle de exposição a poeiras. Tá? Foi traduzido pelo SENAC. Quem traduziu foi o Gilmar Trivelato, muito bem traduzido. Que a primeira tradução deram para revisar o literal páginas do jornal lixo, porque deram um tradutor literário, não adiantou.
Aí o Gilmar traduziu, demorou muito, porque não tinha tempo, mas está bem traduzido, está disponível na internet. Então, Mas, voltando, nós comecei a falar do curso. Nós fizemos um projeto de curso que foi aprovado pelo MEC, e nesse curso eu tinha 80 horas só para reconhecimento de risco. Só reconhecimento de risco, 80 horas. Porque a parte é a base, não adianta partir para outras coisas. E claro que isso envolvia a fonte de informação, a parte de processos, riscos associados, como reconhecer os riscos, como fazer o estudo antes, porque, em geral, muitos vão direto no local, aí já é tarde, aí não vai pegar tudo que tem. E é claro que é caro, né? Fazer como deve ser feito não é barato, porque precisaria horas e horas por um reconhecimento. Eu acho que tem um problema assim. Será que as firmas pagariam um reconhecimento bem feito? Porque a pessoa também tem que viver. É complicado. Eu acho que essa questão que o tempo realmente é muito grande. Mas enfim. No Brasil ainda a gente sofre com o fato das pessoas se aproveitarem desse aspecto. Exatamente. E quererem baratear o mercado, né? Justamente ofertando documentos, né? A PPRA é um documento que infelizmente no país ficou subjugado justamente pela precarização que se tornou a prestação de serviços.